Existe muita especulação sobre qual o perfil das pessoas que Deus usa ou que Deus escolhe para missões específicas na Terra. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não procura pessoas com talentos específicos ou que têm um biotipo ou um perfil específico. Deus procura corações. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, o coração que Deus procura. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel foi ungir o novo rei, ele estava procurando alguém pela estatura, pela aparência humana, alguém que tivesse o porte de um rei. Mas Deus estava procurando alguém que tivesse o coração de um rei. E Davi era esta pessoa. Ele não tinha estatura, ele não estava na posição, ele não estava no perfil, mas ele já tinha o coração que Deus precisava para aquela missão. Se você almeja ser um líder de célula, um pastor de uma igreja ou ocupar qualquer outra posição no reino de Deus ou no ministério, a primeira coisa que você precisa ter é o coração que Deus está procurando. E eu quero te dizer aqui algumas características do coração que Deus procura. O coração que Deus procura nunca troca o certo pelo bom. Preste bem atenção nessa frase. Nunca troque o certo pelo bom. O certo nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser fácil. Às vezes, fazer o que é certo é difícil e é até ruim. Não é favorável, especialmente para a nossa carne, especialmente para os nossos desejos. Nós precisamos, às vezes, sacrificar nossas próprias vontades para fazer aquilo que é certo. O coração de um rei, o coração de um pastor, o coração que Deus procura, é aquele coração que sempre zela, sempre preza por aquilo que é certo. Quando ele está na posição ou não, quando alguém está vendo ou não, ele sempre tem um amor, uma vontade de fazer aquilo que é certo. Se você almeja o ministério, almeja ser usado por Deus, com plateia ou sem plateia, faça sempre aquilo que é certo, mesmo que seja mais difícil, mesmo que seja ruim, mas nunca troque o certo pelo bom. O coração que Deus procura é cheio de compaixão. Aquele que deseja ser usado por Deus deve ter essa qualidade, porque ela é uma das qualidades que mais se aproxima do coração do próprio Deus. Não interessa quão grande seja o cargo que você está ocupando. Não interessa quantas pessoas você está liderando. Não interessa quantas missões você precisa executar. Mas o coração de um líder cristão, de um pastor, precisa sempre estar cheio de compaixão, pronto para amar, pronto para perdoar, precisa sentir piedade, dar novas chances para pessoas que erraram, precisa se compadecer de pessoas que estão necessitadas. Essa é a nobreza do coração que Deus procura. A compaixão é a característica mais nobre que o coração de um rei, de um pastor, de um líder pode ter. Nós não podemos deixar o exercício do nosso ministério endurecer ou então esfriar o nosso coração. Nós precisamos nos manter cheios de compaixão, cheios de amor. O coração que Deus procura sempre vai colocar as pessoas acima das coisas, porque ele está cheio de compaixão. O coração que Deus procura preza pela verdade a qualquer custo. Já tem um ditado popular que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Aquele que tem o coração que Deus procura, ele ama a verdade, ele é verdadeiro, ele defende a verdade. Às vezes não é fácil defender a verdade, dizer a verdade, ficar do lado da verdade, ser verdadeiro. E quando nós ocupamos posições de liderança e até lidando com outras lideranças, nós somos várias vezes tentados a mentir, dissimular, fingir. Não caia neste erro. Ame a verdade e defenda ela com a sua própria vida. Este é o coração que Deus está procurando. Este é o coração de um rei, o coração de um pastor, um coração que ama e defende a verdade. O coração que Deus procura
sempre acredita nas outras pessoas. Essa é uma característica maluca que parece que está sempre presente em todas as pessoas que Deus usa poderosamente e coloca em posições de liderança. Elas têm essa habilidade absurda de acreditar nas pessoas que ninguém acredita. Aquele que tem o coração que Deus está procurando, ele olha para uma pessoa numa situação de extrema dificuldade, uma pessoa aparentemente sem dons, sem talentos, e ele consegue investir naquela pessoa, amar aquela pessoa, acreditar naquela pessoa, porque ele sabe que Deus pode transformar a realidade daquela pessoa e usá-la também poderosamente nas mãos de Deus. Por que que o coração que Deus procura sempre acredita nos outros? Porque ele sabe que Deus acreditou nele, ele sabe de onde ele veio. No caso de Davi, que foi tirado de trás das malhadas para se tornar um rei, ele sabia de onde Deus havia tirado ele, então ele sempre acreditava em pessoas improváveis. Se você deseja o ministério, se você deseja ser usado por Deus, se você quer liderar pessoas, você precisa ter essa característica sobrenatural, essa capacidade de acreditar em pessoas que ninguém aposta R$1. O coração que Deus procura, ele fomenta o que há de melhor nos outros. Ele motiva essas pessoas, ele impulsiona essas pessoas, ele muda o curso da história de outras pessoas. Ele tem a capacidade de fazer essas pessoas que nem acreditam em si mesmas acreditarem no que Deus pode fazer nelas e através delas. O coração que Deus procura, ele se revolta contra todo tipo de injustiça e imoralidade. Eu acho que a gente pode resumir isso numa questão de valores. A pessoa que está conectada com Deus e que Deus deseja usar e colocar em posições de liderança é uma pessoa que defende aquilo que é certo, aquilo que é correto. Essa pessoa jamais vai ser conivente com qualquer tipo de injustiça ou imoralidade. É uma pessoa que tem valores, defende valores, é uma pessoa que prega valores, que ensina valores, é uma pessoa que não consegue ficar parada ao assistir algum episódio de injustiça. Ela fala, ela defende, ela se move a favor dos necessitados e é uma pessoa que não tolera qualquer tipo de imoralidade, é uma pessoa que defende princípios. Ela não negocia princípios porque ela está numa posição de liderança, ou porque ela quer crescer na liderança, ou porque ela quer agradar alguma liderança. É uma pessoa que está comprometida com a justiça e com a moralidade. É essas pessoas que Deus está procurando, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, para colocá-las em posição de lideranças. É este coração que Deus procura. E não adianta fingir que ama a justiça ou que ama a moral. Precisa realmente amar isso de coração, precisa ter um coração que ama a justiça e a moralidade. Aquele que tem o coração que Deus procura, ele ama trabalhar com outras pessoas que também têm um coração semelhante ao dele. Ele não tem dificuldade de trabalhar em equipe, de trabalhar com outras pessoas. Ele não é um monopolizador. Ele não é uma pessoa que se acha o centro do universo ou que a obra de Deus ou que aquilo que Deus está fazendo está girando em torno do seu umbigo. Ele gosta de trabalhar em equipe, de mãos dadas com outras pessoas. Ele gosta desse ajuntamento, que afinal não é de outra forma que o trabalho no reino de Deus acontece. O trabalho no reino de Deus acontece sempre em equipe. E quando pessoas que têm esse coração se encontram, quando elas estão na mesma igreja, no mesmo grupo, na mesma célula, no mesmo trabalho, algo poderoso da parte de Deus pode acontecer ali. Porque o próprio Espírito de Deus ele vai testificar nos dois corações. E essas duas pessoas vão trabalhar de mãos dadas, não para que uma cresça ou para que outra cresça ou competindo entre si, mas para que o reino de Deus avance. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é magnífico quando a gente encontra outra pessoa que também tem esse coração e a gente tem a oportunidade, a graça de trabalhar ao lado dessa pessoa. As coisas fluem naturalmente, Deus ordena a bênção no meio desta comunhão e coisas sobrenaturais e divinas acontecem nesse lugar. Por último, o coração que Deus procura, ele trabalha
para gerar em outras pessoas também este coração. Ele é uma pessoa que tem a mentalidade da multiplicação. Ele é fecundo. Ele gera outras pessoas com este mesmo coração. Ele discipula, ele ensina, ele treina, ele contagia através do coração que ele tem outras pessoas a agirem como ele, a copiar a conduta dele, a serem imitadores dele, e ele vai produzindo aos poucos outras pessoas com este mesmo coração. Ele se reproduz. Por fim, eu quero te dizer o seguinte: coloque-se à disposição de Deus, e se você percebe que algum ponto do teu coração ainda não foi moldado, ore. Ore para que Deus transforme o teu coração. E você não precisa provocar situações para estar em liderança alguma, você não precisa puxar o saco de ninguém, você não precisa ficar provando o seu valor. Apenas ore, seja uma pessoa que tem esse coração que Deus está procurando, haja de acordo com este coração, aonde você estiver, no trabalho que você estiver, na igreja que você estiver, e se Deus quiser te colocar em alguma liderança, em alguma posição, em algum momento, o próprio Deus fará isso como ele fez com Davi. Você não precisará antecipar nada, você não precisará provocar nada, é Deus quem vai fazer isto. Que Deus te abençoe e até o futuro.